Olá, pessoal! Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo as minhas ideias dessa caixinha de MDF, que são muitas informações, hein, gente? Então, se você ficou interessado, se inscreve no canal e simbora! E para começarmos o nosso trabalho, eu já passei uma demão de seladora na peça toda. E aí, gente, logo após a aplicação, o MDF ele fica assim um pouquinho arrepiado. E com essa lixa 220, ela é uma lixa bem fininha, tá, pessoal? Você vai lixando a peça, gente, aí você vai perceber, olha, que a peça já vai ficar bem lisinha. Faça na peça toda. Vou utilizar essa tinta branca PVA fosca da Acrylex e esse pincel. Vou espalhando a tinta com o pincel, espalho bem. E aí logo após que eu passar o pincel, eu já vou utilizar esse rolinho, que é para espalhar a tinta, gente, e aí vai retirar toda a marca do pincel. Fica muito bonito, gente, essa pintura. E eu vou proceder em toda a tampa dessa forma. Vou passando o pincel e logo após passando o rolinho para tirar a marca. E após terminar a pintura da tampa, nós vamos agora proceder com a primeira demão também na parte inferior da nossa caixinha. E esse é o resultado, olha só, da primeira demão em toda a nossa peça, na parte externa, hein? Não pintamos a parte de dentro. E após a nossa peça já bem sequinha, nós vamos agora lixar com a mesma lixa 220, para que essa peça, gente, fique bem lisinha e a gente começar agora a aplicação da segunda demão de tinta branca. Terminou de lixar, ó, passa um paninho para retirar a poeirinha da tinta e vamos continuar a nossa segunda demão. Olha, gente, eu só troquei o potinho, tá? Vou ficar com o potinho pequeno, mas é a mesma tinta. E aqui eu vou proceder assim, olha. Eu vou colocar a tinta agora direto na peça e vou espalhar ela com o rolinho. O rolinho vai ficar, gente, encharcado de tinta e vai ficar muito fácil para você agora só espalhar na peça toda. E esse é o resultado, pessoal, da nossa segunda demão de tinta branca. Essa tinta, pessoal, da Acrylex, ela deixa a peça muito branca. Ela é muito boa, tá? E aqui, gente, olha, vamos agora para a segunda demão da tampa, tá bom? E aqui, pessoal, olha, vocês podem utilizar a mesma técnica que a gente começou. Vai passando a tinta com o pincel e depois espalhando com o rolinho. Essas dicas, gente, que eu vou colocando aqui para vocês, vocês podem depois com o tempo ir se adaptando, tá bom? O que melhor você vai gostando de fazer. Olha, o interessante da pintura é que ela não fique marca de pincel. Então, para ela não ficar marca, usou o pincel, passa o rolinho para alisar. E entre cada demão de tinta, após a secagem, você dá uma lixada para que a peça fique bem lisinha. E a lixa, né, gente, tem que ser aquela lixa fininha, tá bom? Aguardem a secagem da peça para a gente começar a pintar a parte interna com essa tinta PVA na cor cereja da Gato Preto. E essa pintura, nós vamos continuar ela do mesmo jeito que a gente começou, utilizando o pincel. E essa tinta, gente, eu não diluí, observem que ela tá bem grossa. Eu vou pegando a tinta, olha, espalhando bem ela, fazendo bem esses cantinhos da caixa. Observem que a pintura ela fica um pouco marcada, né, com as cerdas do pincel. Mas aí, olha, eu vou pegar o rolinho e vou passando, espalhando essa tinta e essas marcas elas já somem. E essa pintura nós vamos continuar por dentro de toda a nossa caixinha, pegando a tinta com o pincel, espalhando e logo após passando o rolinho para tirar as marcas. E esses pontinhos de tinta, gente, que estão caindo fora,
Depois a gente apaga, beleza? O importante agora é o nosso trabalho. Passar a tinta com o pincel e depois passar o rolinho para alisar essa pintura e ficar tudo beleza. Simbora! Nós vamos usar essa cor cereja, gente, para pintar toda a peça por dentro, tá bom? A tampa também. Olha só. E esse foi o resultado, olha, depois da primeira demão de tinta. E, gente, eu guardo os pincéis e o rolinho dentro de um saco plástico, tá? Entre uma demão e outra, para evitar que ressequem e eu tenho que ficar lavando toda hora os pincéis. E aqui, ó, vou colocar um pouquinho de água na tinta para ela ficar mais diluída. E aí eu vou começar a segunda demão dentro da peça. Do mesmo jeito, vou espalhando a tinta com o pincel e logo após eu vou passar um rolinho para que vocês já sabem, né? Retirem a marca das cerdas do pincel. E depois da segunda demão de tinta cereja na parte interna da caixinha, olha, nós vamos fazer a correção daqueles pontinhos, né, que passaram. Coloca um pouquinho de tinta branca no rolinho e aí você vai pressionando, olha, nas bordas e fazendo a correção que você julgar necessário. Muito tranquilo, né, pessoal? E para dar um destaque na tampa, pessoal, eu vou passar essa tinta PVA da Gato Preto, esse tom verde. A referência dele é 736. Eu não sei mais o nome da tinta, tá, gente? Que o rótulo tá bem apagadinho. Mas a referência é 736. Passa com o pincel e alisa com o rolinho. E para fazer as bordas da tampa, você pode usar um pincel fininho para ir fazendo, olha, esses detalhes. E aqui, gente, são os acabamentos da peça, hein? Muito importante, pessoal. Aguardamos a secagem da nossa peça e aí nós vamos agora, olha, para a decopagem na tampa. Eu vou usar esse guardanapinho, gente, que é um que eu já tenho por aqui, tá bom? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem. Comprem eles em lojas de artesanato. Vou partir o meu ao meio para usar esses desenhos apenas na parte inferior. Com essa cola Hidromax da Gato Preto e com um pincel de cerdas bem macias. E com um pouquinho de cola na ponta dos dedos, eu vou pressionando o canto do guardanapo para retirar essas duas películas em branco. Sempre, pessoal, o guardanapinho de decopagem, eles virão assim. Retira essas duas películas em branco e aí a gente vai utilizar, olha, essa película onde vem impresso o desenho. Eu vou espalhar agora a cola na tampa, olha, já que é uma peça um pouco grande, eu vou espalhar do meio para fora. E a decopagem, gente, é sempre bom fazer ela em um fundo branco. Vai dar um destaque melhor ao seu desenho. Espalhe bem essa cola, hein? Terminamos aqui de espalhar a cola e agora nós vamos colocar o guardanapinho, começando pelo meio, hein? Centralizo bem onde eu vou fazer o desenho e aí eu pego, gente, um plástico, tá? Vocês podem pegar um saco plástico e aí com um pano você vai alisando. Um pano ou um papelzinho você vai alisando, olha, em cima do plástico para que não venha prejudicar o seu guardanapinho. Olha, retira e aí espera secar. Quando terminar essa secagem, a gente vai dar uma demão com a mesma cola que a gente fez a decopagem. Espalha bem a cola por cima do guardanapinho, ele já sequinho, hein, gente? Espalha bem e espera secar. E com a decopagem já bem sequinha, nós vamos agora, olha, recortar essas sobras do guardanapo. Vamos usar uma lixa. E aí, gente, nós vamos lixando, olha, de cima para baixo. E você vai perceber que o guardanapo ele já vai cortando. E você vai lixando e vai puxando as sobras do guardanapo. O importante aqui, pessoal, é a decopagem estar bem sequinha, hein? Vocês podem usar também, gente, aquelas lixas de unha, tá? O serviço é esse. Você vai observando, olha, e se tiver alguma sobra, você continua cortando. Com a lixa, né? Eu recortei do mesmo guardanapo esses arabescos que vêm impressos na lateral.
para fazer a decopagem nessa parte inferior da nossa caixinha. E passa cola na pontinha dos dedos, retira as duas películas em branco. E aí espalha a cola na parte da caixinha onde vamos fazer a nossa decopagem. E coloca o guardanapo, centralizando bem ele, olha, e vamos começar a alisar a partir do meio. Coloca o plástico em cima e com o auxílio de um paninho você vai alisando. O plástico vai ajudar a gente a não prejudicar o desenho. Ele é uma película bem fininha, tá, pessoal? Terminou de alisar, olha, você já pode impermeabilizar direto. O clima aqui estava bem quente, gente, então eu já fui impermeabilizando direto. Do contrário, você dá um tempinho, espera secar e impermeabiliza. E vou fazer agora a parte lateral oposta. Mesmo serviço. Terminou, corto o guardanapo com a lixa e vou para as partes da lateral menores. E esse é o nosso resultado. Olha que lindo, gente, vai ficando a nossa caixinha. Se você está gostando do vídeo, pessoal, já deixa aquele like, hein? E com a mesma tinta verde, eu vou fazer o retoque aqui na tampa, gente, olha. A gente usou a lixa, né, pessoal? E pode, de repente, ter soltado um pouquinho da tinta. Então, olha só, eu vou pegando com esse pincel, que é uma brocha, tá? E vou dando batidinhas assim, ó, pra tinta não ficar muito carregada, tá bom? Isso são os detalhes, né, gente? Aquele acabamento perfeito das nossas peças. E sempre após uma pintura, né, pessoal, espera a peça secar. E aqui eu vou passar esse verniz spray fosco da Acrylex. Passei por fora e por dentro da peça, gente. Eu gosto dele porque ele é muito prático, tá? Mas usem o verniz da preferência de vocês. Na parte de cima, na tampa, eu vou passar goma laca. Essas são as duas marcas que eu tenho, tá? Mas existem outras marcas no mercado. Um pincel de cerdas bem macias e álcool para diluir a goma laca. Eu despejo o álcool em uma vasilhinha um pouco mais funda e a goma laca eu coloco geralmente num pratinho raso. O pincel, pessoal, não esqueçam, tem que ser um pincel de cerdas macias, bem fininhas, tá? Molha o pincel no álcool, passa na goma laca e aí você vai aplicando na sua peça. A goma laca, gente, ela é bem espessa, tá? Ela é bem grossa, então o álcool vai ajudar a dissolver a goma laca e você vai ver que não vai ter dificuldade alguma para você passar. Nada de água, tá, gente? Tem que ser álcool. Aqui eu dei só uma demão, tá, gente? Olha só o brilhinho que ela deixa, tá? Ó. Só com uma demão ela já fica assim, ó, bem brilhante. Eu vou usar esse stencil da Little Art para fazer um alto relevo na peça, gente, com essa pasta para modelagem da Gato Preto. Do stencil, pessoal, olha, eu vou usar só esse arabesco, tá? Então eu retiro o stencil, posiciono, vejo a parte do desenho que eu vou fazer. E a pasta para modelagem, gente, ela é tipo um creme, só que bem grosso, tá? Bem espesso. E aí o ideal, pessoal, é vocês passarem com uma espátula própria para isso, tá? Mas como eu não tenho, eu tô usando esse cartão de crédito também que faz o efeito bem bacana, ó. Vou espalhando a massa por cima do desenho e quando vejo que já tá todo preenchido o desenho, eu retiro o stencil, olha, com bastante cuidado. E aí pronto, tá aí o nosso desenho. Você espera secar para poder depois mexer nele. Aguardamos a secagem do alto relevo e eu vou usar agora essas duas pátinas. Essa é a bronze e essa outra mais amarelinha é o dourado solar. Para a gente fazer um efeito de brilho na tampa, olha, eu vou começar com o dourado solar, pegando com esse pincel de cerdas bem duras, tá, gente? E aí eu vou passando aqui no cantinho da tampa, olha, e vou espalhando bem para ficar como se fossem uns riscos brilhosos, tá, gente? Eu não vou pintar a peça de dourado, olha, eu vou pegando com o pincel e vou só como se fosse riscando a peça. É uma pátina dourada. E aqui é bem a critério de vocês, tá bom, gente? Cada um faz do gosto seu, né? Olha, pode passar na lateral. A minha eu deixei assim, olha, gente, um brilhinho bem de leve. Depois, com a mesma pátina, eu vou colocar nas pontinhas dos dedos, olha, e vou passando por cima do alto relevo. A mesma coisa, gente, eu não vou pintar. É só para dar um efeito dourado em cima do alto relevo, olha. Mais de perto como fica, pessoal, olha. Passo a pátina nos dedos, a pátina dourado solar e vou espalhando em cima do desenho. A mesma coisa, a critério de cada um, hein? Após terminar com a pátina dourada, eu vou agora usar essa pátina bronze. Para fazer, olha, gente, também nas pontinhas dos dedos eu coloco e vou fazendo, olha, no pezinho do alto relevo, tá, pessoal? Para dar uma profundidade. Você pode usar também um pincelzinho fininho assim, ó, com as cerdas bem durinhas. Você vai passando, olha, no pezinho do alto relevo, olha. Só para dar um efeito de profundidade, tá, pessoal?
são os nossos detalhes, né, gente? Aqui também é critério de cada um, beleza? Depois de terminar esse trabalho com a pátina, eu vou usar agora essa fita de cetim branca, bem fininha, para fazer uns detalhes aqui na tampa, olha. Eu dou um ponto com a cola tudo aqui no começo, espero secar e vou apertando bem, gente, a fita ao redor da tampa. Não passem cola, tá? Porque a cola vaza e aí a fita vai ficar muito feia. Vou apertando bem, chegou aqui no final, olha, dá um outro ponto com a mesma cola, espera secar, né? E aí é só cortar o excesso. Eu vou fazer um laço Chanel, pessoal. Olha, eu faço uma argola grande com essa fita de organza branca. E aí viro ela do lado contrário com a mesma perna da fita sem cortar, tá, gente? Eu faço agora por dentro uma argola menor. E aí só juntar as perninhas, olha, da fita e cola com a cola tudo, tá, gente? Eu gosto dessa cola porque cola bem rápido. Cortou a fita e aí, ó, tira o excesso. E essa laçada do meio eu vou fazer com a mesma fita, olha, passa de um lado para o outro, vira e cola com a mesma cola. Corta o excesso e aí vamos agora fazer a colagem do laço na emenda daquela fita fininha de cetim. E no meio do laço, pessoal, eu vou fazer o acabamento colocando essa florzinha. E para ficar mais real esse nosso detalhe, eu vou fazer com essa cola amarela 3D o miolinho da flor. Na parte de dentro da tampa, eu vou fazer um detalhe com o mesmo stencil e a mesma pátina dourado solar que nós já usamos anteriormente. Eu coloco a pátina no pratinho raso, ajusto bem o stencil, gente, para que ele não saia do lugar. E aí eu vou pegando a pátina com esse pincel de cerdas bem durinhas, dando batidinhas, para que ela fique depositada nas cerdas do pincel. E aí vou para o stencil e continuo dando batidinhas em cima do desenho que eu quero fazer. É uma outra forma que a gente tem de estar usando esse stencil e fazer um detalhe bem bonito na nossa peça. E quando eu terminei de fazer esse detalhe na tampa, eu peguei uma brocha para fazer um detalhe dourado também na parte inferior da nossa caixinha. Olha, fazendo movimentos de cima para baixo, tá, gente? Você vai espalhando a pátina, que é a mesma pátina dourado solar. Fica a critério de cada um, tá, gente? O tom de dourado. Terminei e vou passar por cima do dourado agora esse tom de verde, que é o mesmo verde que a gente começou pintando a caixinha. Olha, eu deixei assim, pessoal, olha, são os detalhes na lateral, tá bom? Usei também essa cola metálica 3D na cor ouro para fazer os detalhes de mini pérolas em cima da tampa. E eu gosto muito, gente, do efeito dessas colas metálica 3D. Deixa um efeito muito bonito e o preço dela é bem acessível, pessoal. Olha na frente como ficou. Coloquei um pouquinho de glitter também na florzinha. Colei com a cola tudo uma mini pérola em cada canto da caixinha, na parte inferior, para funcionar como se fossem os pezinhos. Elas têm um preço bem acessível, gente, e o efeito fica muito bonito. E aqui está a nossa caixinha pronta, já toda finalizada. São muitos os detalhes, né, pessoal? Mas esse vídeo, gente, são as minhas ideias para incentivar vocês, beleza? A gostarem, a curtirem o artesanato. Isso faz a gente se sentir mais útil. Essa caixinha menor, eu fiz ela aqui em off e ela tem os mesmos detalhes da caixa maior. É muito bom, pessoal, a venda do conjuntinho. E você que está gostando aqui do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Deixa um like bacana e bye bye. Até uma próxima.